O meu ideal político é a democracia, para que todo o homem seja respeitado como um indivíduo e nenhum venerado. Albert Einstein. Democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um. Fernando Sabino. A democracia é apenas a substituição de alguns corruptos por muitos incompetentes. George Bernard Shaw. A maior desgraça da democracia é que ela traz à tona a força numérica dos idiotas, que são a maioria da humanidade. Nelson Rodrigues. A democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela. Winston Churchill. O que é? É um regime de governo em que todas as importantes decisões políticas estão com o povo, que elegem seus representantes por meio do voto. Uma das principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos fundamentais, como as liberdades de expressão, de religião, a proteção legal e as oportunidades de participação na vida política, econômica e cultural da sociedade. Os cidadãos têm os direitos expressos e os deveres de participar no sistema político que vai proteger seus direitos e sua liberdade. História. A democracia tem sua primeira manifestação em Atenas, na Grécia Antiga, em meados do século V a.C. Até então nunca se viu nada igual, pois a participação política era direta. A palavra democracia se origina de duas outras: demo, que significa povo, e kratos, que significa poder. Logo, o significado dessa palavra é poder do povo. E assim ocorreu em Atenas um governo do povo. As decisões políticas a serem tomadas eram discutidas abertamente entre os cidadãos na ágora e cada um dava seu parecer. Todavia, esse povo, o conjunto dos cidadãos, era constituído somente de homens adultos, livres e nascidos em Atenas. Mulheres, crianças, estrangeiros e escravos estavam fora da participação política. Após a morte de Alexandre o Grande, que data em 323 a.C., e a dominação da Grécia pelos macedônios, a democracia irá repousar num sono profundo de 23 séculos. Só viria a acordar no século XVIII. Durante todo esse tempo em que ela permaneceu adormecida, prevaleceu a forma oligárquica de poder. Quando Roma se tornou um império, o imperador era a voz que se sobrepunha a todas as demais. Não foi diferente na Idade Média, onde o rei, considerado escolhido por Deus, era a voz que devia ser obedecida, pois não havia limitação para o seu poder, que era absoluto. E assim perdurou até o século XVIII. Com o tempo, essa conformidade foi sendo deixada de lado, e a insatisfação com a opressão dos governantes foi tomando força, chegando no ápice com as revoluções burguesas. Foi com o barulho destas que a democracia acordou, primeiramente em 1776, nos Estados Unidos, onde se estabeleceu a primeira democracia moderna. Depois, com a Revolução Francesa de 1789, que tinha por lema liberdade, fraternidade e igualdade, valores que viriam a ser universais. Essas duas revoluções iriam, com suas declarações de direitos dos cidadãos, lançar as bases da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. A democracia acordou e pouco a pouco foi dominando vários países. Hoje, ela predomina na maior parte do Ocidente. No Brasil, a democracia se estabeleceu de fato só no século XX, após a ditadura militar. Atualmente, os direitos humanos promulgados em 1948 pela ONU, que declara já no seu primeiro artigo: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e também o sufrágio universal, que em nossa Constituição está expresso do seguinte modo: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, são fatores de suma importância para a democracia no Brasil, pois sem eles esta nem existiria. Todavia, o que se vê na prática é que estes direitos ou são ignorados ou não são promovidos como deveriam ser. Não há igualdade de oportunidades, dá-se o direito ao voto, mas não se dá o meio para que esse voto seja consciente. Com efeito, não basta que seja assegurado o direito ao voto aos cidadãos, mais do que garantir formalmente a existência de um direito,
é preciso viabilizar mecanismos suficientes e eficazes para que tal direito seja de fato exercido integralmente por todos. As condições econômicas também influenciam na hora do voto, pois ela está interligada com o acesso à informação de qualidade. Geralmente, as classes mais pobres da sociedade, que são a maioria, estão sujeitas às informações fornecidas pelas mídias de grande massa, isto é, a televisão e o rádio, e não raro suas opiniões são moldadas por elas. A democracia não se resume ao voto, mas em participação. Isto pode se dar por meio do voto ou também em ser um representante. Se por um lado as classes mais pobres da sociedade são prejudicadas, pois não conseguem mesmo ter um voto consciente, na maioria das vezes, do outro, quem poderia fazer algo por eles, isto é, candidatos que seriam dessas camadas, também são prejudicados devido ao sistema eleitoral brasileiro, que é, desde os velhos tempos, fundamentado na propaganda. Via de regra, os políticos anunciam em tudo quanto é parte suas promessas redentoras, e o povo, sedento de redenção, acredita nessas promessas e dá seu ato de fé, o voto. Para propagandas é preciso dinheiro. Com a nova lei de financiamento de campanha, foi criado um fundo de campanha público de 1,7 bilhões de reais. 48% será distribuído de forma proporcional ao número de deputados que determinado partido político contém na Câmara, e só 2% será distribuído de forma igual aos 35 partidos do país. Os outros 50% não fogem muito do critério que foi usado para dividir os 48%. Será possível também a doação de pessoas físicas com um limite de até 10 salários mínimos, financiamento coletivo e autofinanciamento. É uma nova lei que, na forma como se estabelece o jogo político no Brasil, não vai trazer nada de novo. Segundo o IBGE, homens brancos, ricos, empresários e com idade acima de 50 anos é o perfil de quase 80% dos políticos em atividade no Brasil atualmente. Mulheres, negros e pobres são uma minoria na política e, no entanto, compõem a maioria da população do país. Juntam-se a essas minorias na política outros grupos, como os homossexuais e os deficientes físicos, por exemplo. Os políticos em época de campanha são os homens do povo e estão dispostos a ouvir a todos. Mas uma vez eleitos, só ouvem os grupos de onde vieram e que os financiaram. Se fazem mesmo de surdos. E assim como a inconformidade com a opressão absolutista levou às revoluções e estas acabaram por despertar a democracia, as manifestações são uma via para que se rompa a surdez voluntária dos vulgos representantes que não representam o povo. Eles são o reflexo da democracia que temos hoje, uma mera ilusão. É preciso que o povo grite com sua voz e ações. Afinal, na ditadura, o poder é um monstro do povo e na democracia, o povo é um monstro do poder.